Muito bom dia a todos. Prazer estar aqui com vocês no ANAP ao vivo, Jornadas Digitais, para um bom bate-papo aqui sobre um tema muito relevante que é VBHC. É uma realidade tangível e como que nós estamos evoluindo no mundo. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer, em nome da ANAP, a Viatriz, que está viabilizando essa série de eventos, e também agradecer aos palestrantes, aos participantes aqui desse evento, a Melanie Snail, ao Clemente Nóbrega e ao Fábio Rocha, que vão se apresentar a seguir. Para a nossa audiência, eu gostaria de dar uma dica. Aqui na tela, embaixo, vocês têm um botãozinho que é como se fosse um globo, onde tem Interpretation. Nesse canal, vocês podem escolher se querem ouvir através do intérprete da Melanie, né? O intérprete para português, ou ouvir no áudio original do inglês. A dinâmica desse nosso bate-papo aqui, que vai até mais ou menos às 11h40 ou 11h45, é que na primeira meia hora, a Melanie vai nos brindar com a visão muito abrangente dela, respondendo a essa questão de como é que nós estamos evoluindo no mundo e tendo um foco de visão para a América Latina. E, a seguir, nós vamos ter a segunda sessão, que é um debate moderado por mim, entre o Clemente Nóbrega e o Fábio, sobre essa questão, se VBHC é uma realidade tangível, aonde nós vamos ser bastante provocativos e incisivos, porque nós precisamos sair, não é, das perguntas teóricas para as discussões mais objetivas e práticas, né? Afinal de contas, nós temos a responsabilidade de buscar dar respostas rápidas e respostas práticas aos problemas do sistema que nós estamos vivendo. Então, Melanie, muito bem-vinda. Eu peço que você mesmo se apresente e estamos muito aqui ansiosos e tenho certeza que a sua generosidade em compartilhar os seus conhecimentos conosco vai nos colocar num nível de entendimento mais adequado do problema para, inclusive, discutir as soluções. Muito obrigado. So much, Gary. Thank you for having me. Good morning, everybody. It's so exciting to be here today. Hopefully, can everyone see my screen? I hope the presentation is coming through clearly. Please let me know if not. But I just want to start off saying again, thank you to Beatrice, thank you to ANAP for having me. It's really wonderful to be here today. I'm just going to introduce myself very quickly, and then I will dive into the meat of today's conversation. So my name is Melanie Snail. I'm a manager at Executive Insight, and we are a Zurich-based healthcare consultancy that supports healthcare providers, professionals, patient associations, think tanks, governments, NGOs, and the pharma industry around the world. And so we're extremely excited to be part of this conversation today and discuss, where are we going with value-based healthcare? Maybe what are some of the pain points we need to be thinking about? Is implementation really a realistic goal? So without further ado, I want to get started with a little warm-up exercise. So if everyone could take out their phones and scan the QR code that you see on the screen, what I want you to answer on this question is, what does a future with VBHC, with value-based healthcare, look like to you? If you could just describe it in a couple of keywords. Maybe that's a sustainable future, maybe that's a healthy future, maybe it's a long-term future. So just take a couple seconds. We're going to look at the answers that we've provided a little bit later in the presentation, but feel free to just put in a couple of keywords that describe a future with VBHC and what that means to you. So I'll give everyone just a couple seconds to do that. And then make sure you click the submit button when you're done inputting your answers.
And feel free to continue. If you want to think about this, feel free as I'm speaking to put in your answers throughout the chat. And like I said, we'll look a little bit later into what everyone has put in. So let's get started then. I want to start off and just set the stage with a quote from Dr. Larson, who is one of the co-founders of the International Consortium for Health Outcomes Measurement. He says, the healthcare sector is facing three major crises: value, evidence, and purpose. Across the world, pioneers have shown that value-based healthcare can address all three. I also want to share a quote from Doctors Katz, Franken, and Magis from 2017, and they zoom in a little bit more into Latin America and VBHC. They say, the economic landscape in Latin America constitutes a challenge for all healthcare stakeholders who need to urgently consider innovative ways to deliver care that safely reduces population-wide health spending and reward healthcare provider-based value. The status quo, the predominance of the fee-for-service payment system based on volume and prices of the items and services provided, ultimately rewards quantity over quality and is therefore unfit to address any of these challenges. Moving towards value-based healthcare has emerged as an alternative for the sustainability of the system. I think from these two quotes, it's really clear that value-based healthcare leaders around the world have clearly pointed out the same recurring issues in our healthcare systems: value, evidence, and purpose, and they all agree that VBHC is the solution. So let's look a little bit more deeply at value-based healthcare and why we need to even have this conversation today. So many healthcare systems around the world are facing this crisis of value, as we just discussed. This crisis is characterized by substantial waste, unsustainable growth in costs, and a growing disconnect between the money that's being spent and the health outcomes that are being delivered to patients. And this waste can come in so many forms. We can talk about clinical waste, like unnecessary procedures or preventable hospital-acquired infections, or maybe operational waste, like the unnecessary discarding of unused medicines, or even governance-related waste, like corruption. One study from the OECD showed that around 20% of healthcare expenditure is wasted, which, just to put that into perspective, is 5 times the annual spending of the UK's national health system. This is clearly a huge issue, and there's a lot of room for tremendous improvement, and this is why we need to be talking about VBHC. The transformation and the transition towards VBHC is going to need to confront a couple parallel challenges of both outdated and unsustainable system dynamics on one hand and behaviors on the other. So in terms of the system dynamics, what do I mean? I'm talking about lack of care continuity, which is created by siloed institutions and fragmented health pathways and networks. So there are systems that are not talking to each other, and patients then cannot get the integrated care management that they require. I'm also talking about the outdated focus on sick care. And by that sick care, I mean focusing really on acute, episodic conditions and situations or hospital care instead of thinking about more preventative primary care. And historically, healthcare institutions have been really focused on emergency, sick kind of care. But this actually is hindering our ability to provide more holistic, sustainable, and long-term solutions that would actually lower overall healthcare costs in the long term. I'm also talking about inefficient systems and institutions, especially when we consider there's so much duplication of interventions, avoidable hospitalizations. Many healthcare systems and institutions face significant waste problems. What else do we mean when we talk about system dynamics? Well, incentives are aligned towards utilization rather than outcomes. The current incentives that we see in healthcare systems are often aligned towards quantity over quality, which really keeps everyone in this short-term mindset that is just not suitable for value-based healthcare.
And finally, the way medicines are currently procured and reimbursed around the world. So many procurement and reimbursement systems are just focused on price and are not looking more holistically at multidimensional criteria that, again, can actually lead to long term savings. Instead, stakeholders are focusing on immediate cost savings, which really does not help our goal. The other flip side of this is behaviors. We see that historically there's been a lot of low patient engagement and involvement in the healthcare systems. Patients are not actively empowered and enabled to make choices and really take care of their own care management. We also see that health inequities are not being appreciated. And when I say health inequities, this is race, socioeconomic factors, gender. All of these affect how healthcare is delivered. But by ignoring the existing inequities, we're not making sure that all patients get the healthcare that they need. We've also seen a reactive approach from many different stakeholders. Again, going back to this preventative versus proactive approach, we've internalized a reactive approach to medicine, but this is unsustainable and doesn't let us think about healthcare in a long term way. And last but not least, resistance to change from healthcare practitioners, but a lot of different stakeholders in this ecosystems that we're working in are resistant to change. And that's normal. We're all a little bit scared of change, especially when it's something as big as VBHC. But it's really up to us to work with the different stakeholders in our respective ecosystems and help them see how VBHC can be beneficial for all of them. So, what really is VBHC then, and why is it the answer to all of the problems that I've just mentioned? Well, very simplistically put, value is outcomes divided by cost. Okay, that equation looks super simple, but knowing what a good outcome means or knowing what outcomes are needed for different geographies and different cultures actually can be very challenging and is strongly related to the local health state, the local value system, cultural norms, etc. And what value means really depends on if we're trying to create value within the existing sick care, so the reactive systems, or if we want to really expand this value discussion towards the realm of a true healthcare system. Michael Porter, who's considered one of the fathers of VBHC, discusses how to introduce value in our current systems, we need to move away from sick care and move towards real, true health care. Currently, stakeholders in a lot of countries around the world, including in Brazil, are focused on the cost of products only, have a really limited interest in holistic outcomes. So it's really crucial that we engage all of us in discussions with the different stakeholders that we're working with and help them move away from this mindset of just cost of a product, cost of an intervention, and really focus more broadly on outcomes and the total cost of care. So again, a much more holistic way about looking at health. So there's a lot of factors in recent times, especially in the past couple of years, that have pushed us forward even more to realizing why we need value-based healthcare. A couple of them I've listed here, and I'll just go through them quickly because I think they're important to mention. We've seen around the world, and especially in Brazil, a shift in the healthcare delivery needs due to increasingly aging populations and an increasing prevalence of chronic disease. High demand on traditional funding has been stretching funding pools around the world and exposes patients to high out of pocket costs. There's sometimes limited access to standard of care due to the limited lack of resources that we are trying to support with ever growing caseloads. Typical financing platforms sometimes just don't reach some demographics and some marginalized groups. We also see misaligned financing incentives that fail to financially reward high quality care or high quality providers. And then last but very much not least, cost containment pressures, inflation, all of these things really burden healthcare systems, ultimately causing policymakers to slash budgets. So all of these things have really been pushing us towards value-based healthcare in a big way. And I definitely also need to mention the role that COVID-19 has played, because actually, while it's been incredibly destructive and devastating to many communities around the world, it's also played an important role in pushing forward VBHC implementation.
from its strain on national budgets, which has caused governments to look for more sustainable frameworks and initiatives, to lowering the barriers for change. We saw this with the massive uptake in telehealth, or even motivating new innovations and integrating previously fragmented systems. COVID has spurred huge change, mostly sometimes for the better, when it comes to value-based healthcare. I just want to share a quote from Frederick Noel, who wrote in the Future Healthcare Journal. He has a beautiful quote that I think really nicely summarizes what we must do next. What do we take from the pandemic experience, and how do we put that into our work towards VBHC? He says, as we enter the post-crisis phase of the pandemic, healthcare stakeholders must build on those innovative and value-based approaches adopted in response to COVID-19, protect the positive change momentum, and develop comprehensive initiatives to reposition their organizations for the future to thrive in a value-based environment. I think he puts that so well. We've already accomplished an incredible amount of steps forward in the last 3 years, thanks to COVID, and we absolutely need to keep up that momentum as we go forward. So let's take a quick step back and think about our ecosystems, the operating environments that we're working in. When we think of our ecosystems and how we go about value-based healthcare implementation, we can consider this along the complementary pillars of community, delivery, and funding. What do I mean when I say community? I mean empowering and enabling patients, patient groups, caregivers, patient associations, giving them a voice in their own care and giving them a voice in the healthcare system. When I talk about delivery, I'm talking about bringing together different stakeholders who are involved in care delivery and helping to promote collaboration between them. This can happen through integrating systems and care, talking about digital care delivery, and improving patient journeys as well. And last but not least, funding. We really want to make sure that we're pushing forward sustainable funding practices across procurement, reimbursement, and insurance. All of these mechanisms are increasingly important to make sure we're pushing forward VBHC in our communities. The cornerstones of VBHC need to be implemented not only in policies, but in healthcare infrastructure, in legal frameworks. All of these are important to really support the shift towards a more holistic system where patients have access to high quality care, communities are educated and empowered, the delivery of care is organized in a very collaborative manner, and innovative funding mechanisms are put in place. So thinking about value-based healthcare across the pillars of community, delivery, and funding that I just mentioned can really help us better understand how we can think about organizing our value-based healthcare implementation efforts. Across the three pillars, there are a multitude of different stakeholders with whom relationships must be actively managed because we are working, all of us, in very dynamic and complex environments. We have attitudes, trends, regulations, legislation, guidelines. All of these are further adding to the complexity of VBHC implementation. So the point that I really want to get across here is that VBHC is not a one-size-fits-all nor a one-time solution, but rather a concerted and coordinated effort across a multitude of different stakeholders that really needs to be tailored to your local needs, to your local environment, and continuously adapting to new realities. So it's not something that's static, and it's definitely not something that can be achieved alone. I think all of us here today on the call know that VBHC, value-based healthcare, can benefit all of the different stakeholders in the system. We're here on this call today because we believe in value-based healthcare, and I don't think you would be here if you didn't. But from improving healthcare providers' efficiency and coordination with other providers, to reducing overall health spending for societies and improving overall health outcomes, we've seen so many times that VBHC is
the most sustainable and the most beneficial solution to the challenges that are plaguing our different healthcare systems today. So then why are we still talking about VBHC? Why do we still need to have this conversation? Well, implementation problems still remain. We've talked so much over the last 10 plus years about theory, but a lot less about implementation of VBHC. And why is this? Well, VBHC has a very high level of interpretive variability, meaning different definitions, and a common conceptualization of VBHC is often lacking. VBHC was originally proposed as a shift in healthcare management across 6 reinforcing steps, but hospitals, who are often the primary and first line implementers of VBHC, have not always integrated it as a comprehensive and holistic strategy. VBHC implementation and effectiveness could benefit a lot from interdisciplinary collaboration between healthcare and management science, but also a more concerted effort to go beyond just checking boxes. There's a quote from a study last year that looked at over 1,700 journals published on VBHC. And the researchers in this article found that most hospitals implemented only 1 or 2 components of VBHC, mainly the measurement of outcomes or costs and integrated practice units. Implementation strategies were rarely described and evaluated even less. So, this is just going to show that a lot of the conversations we have had about value based healthcare over the last 10 years have really still been stuck in the theoretical side and less on the implementation side. It also shows that people are a little bit nervous to try implementation. It certainly can feel scary and daunting, especially when failure is a possible risk. That being said, even small initiatives, small, holistic, comprehensive initiatives towards implementation are really important stepping stones to getting our entire health ecosystem to reach these new heights. So let's talk a little bit now about who are the kinds of people that should be implementing VBHC and at what levels and how. There are so many different levels and types of stakeholders that can be involved in VBHC implementation. And I'm sure a lot of you on the call are familiar with some of the different players that are involved. But I think it's also a good idea to remember that there are different levels at which we can implement VBHC, and different stakeholders can play different roles at those different levels. So it might be helpful to think about your efforts and your ecosystem's efforts across the levels of hospitals, regional level, and national level. So just to give you an example, at the hospital level, hospitals are critical. Like I said, they are the first line implementers of value-based healthcare. They can really help to build a foundation for VBHC and establish a patient focus. They have such a key role to play in implementation. The development of new capabilities in healthcare often actually occurs by linking individual levels and hospital levels through a constructive dialogue at the department and interdepartmental level, and by acknowledging the improvement processes' iterative nature. Hospitals have to do so much. They have to undergo cultural changes, organizational changes. They have to balance countervailing processes within their organizations and build new dynamic capabilities. So they are doing an incredible amount of work for VBHC. At the regional level, regional stakeholders can play a really important role in scaling value-based healthcare efforts. And at the national level, these entities can help ensure system enablers for VBHC are in place and also help to accelerate its uptake more broadly. I think it's also important for all of us to remember that the efforts of these stakeholders are just not going to succeed in isolation. For VBHC to be really successful, but also sustainable, so meaning long lasting, a cross sectoral approach is needed that not only involves public sector players, but different players from the private sector as well. And this can include private hospitals, health maintenance organizations, insurers, academia, tech, patient groups,
and industry players like pharmaceutical companies. So you might be asking yourself, why is this cross-sectoral collaboration is important? I've been doing VBHC, we're doing fine. Well, it really is about getting us to the next level of VBHC implementation, leveling us up, if you will. We can see this through three primary benefits, though of course there are so many other benefits to working in a multidisciplinary cross-sectoral approach. Risk sharing is one of them, value-added services is another, and more holistic problem solving. So as you can imagine, when you have different diverse stakeholders involved, there's a much greater ability for stakeholders to balance and share financial risk. So when you have failure, the downside is smaller, but when you have success, the upside can be greater. And frankly, it's a lot easier to get people on board when you have the shared risk across many different players. We also have the introduction of value added services into care efforts, which goes back to that pillar of delivery that I discussed a couple of slides ago. Value added services can occur when med tech or industry firms partner or invest to increase the availability of more precise diagnostics, data and health information services, could be training for healthcare providers and patients, or even helping to provide care management expertise. Industry can play an important connector or convener role here. Finally, just having diverse multi-sectoral perspectives at the table allows for more holistic and multidimensional approaches to problem solving. Patients can be better helped, access can be improved, and outcomes can be enhanced. I just want to share quickly another framework that comes from Daniels, Roop van der Voort, Biesma, and Vandrina, and I think it's useful to help understand how we can move away from the theory now and more towards the implementation. So if you remember, I said there's these three levels of hospital, regional, and national, and they all build on each other. One just simply cannot thrive without the other. But there's also three dimensions that you should be thinking about in your own VBHC implementation efforts. These are culture, organization, and practice. So I'm going to share a couple of questions that you can ask yourself to really help pinpoint maybe some pain points or challenges that you're facing and where you need to maybe focus your implementation efforts. So when we talk about culture, we're talking about whether or not there's knowledge, understanding, and appreciation of VBHC in the ecosystem that you're working in. Does everyone in your ecosystem come with a multidisciplinary mindset? Is the leadership in your ecosystem supporting the idea of VBHC? Have they bought into VBHC and are sharing those ideas? When it comes to organization, you should be asking yourself, are there VBHC teams in place? Are there support staff to support VBHC providers in place? Is care organized around the patient? Are we working to incorporate quality improvement into our VBHC? And finally, the practice pillar. Are we setting smart goals for ourselves? Do we talk about quality improvement as an organization? Are we benchmarking? Are we collecting feedback? And are we collecting outcome data and actually using this? All of these are incredibly important to help us see if we are actually walking the walk on implementation for VBHC. So I know a lot of you in the audience are very familiar probably with VBHC implementation and maybe have launched a few initiatives yourself. And if you're experienced in VBHC implementation, or maybe you want to take a bigger leadership role, there's a lot of steps you can take as a leader, from promoting VBHC culture in your organization at all levels. Maybe you're the one that's going to bring stakeholders to the table for discussions. Or maybe you've been inspired by case studies you've heard about and you could initiate a multi-sectoral partnership. But perhaps if you're not ready to take the lead in implementation, you can also act as a facilitator. And this could entail inviting stakeholders to the conversation, or maybe connecting different stakeholders who could benefit from partnering together. Or it could just be about sharing VBHC best practices or coordinating with industry on a VBHC joint project. And finally, participation, which is still a very important part of implementation, whether it's taking part in cross-functional or sectoral working groups,
publishing a white paper on VBHC or joining existing industry-led VBHC initiatives, all of these support the successful and sustainable implementation of VBHC and are important steps that you can do on your own or with your organization. As I mentioned, and I think important to repeat, VBHC does not happen overnight. It's not static. It doesn't happen alone. We need to be thinking about VBHC in a coalition, in a multidisciplinary mindset, and with a deep sense of long-term commitment. So now we're going to take a quick look at the answers that we got from everybody and see what we got in terms of the future of VBHC. So let's see, I'm not a Portuguese speaker, unfortunately, but I think I can get a couple of these. So I see quality, care, sustainability, patient-centered care, accessibility, yeah, better technology, more safety for patients. These are great. And just as a note, the bigger the word is, that means the more people have submitted that. So I think this is a beautiful way to describe what a future with VBHC looks like. This is a future that really puts the patient center, is focused, like we've said, quality instead of quantity, really this long-term vision. I love these answers. Thanks everybody so much for sharing these, and we'll collect these and send these out after today's session. I now want to quickly hop to the Hospitalar Summit that we had in May in Sao Paulo of this year, and just share a couple of the similar responses we got from the participants at that summit. We see a lot of these same words: efficiency, quality, sustainability, effectiveness, care, health. We're all thinking the same thing, so that's really good. I think the first step is really understanding. You know, I said earlier, we don't all have a clear, maybe defined definition of VBHC sometimes, but I think from these responses, it's really clear to me that we're all on the same page in terms of VBHC, so that's wonderful. I have a second question for everyone. If you could get out your phones one more time. I'm curious now to hear, what challenges do you face when it comes to VBHC implementation? So if you're on your phone on the Mentimeter app, you might need to click the next slide button at the top. You should see the question, what challenges do you face when it comes to VBHC implementation? So just take a moment or two. Keywords are fine. Just take a moment to put in what kind of challenges you're facing. I would love to hear. Maybe you're facing education challenges. Maybe it's a funding challenge. Maybe it's a data challenge. We'll look at these answers in a little bit. I want to quickly go through what some of our learnings were for the summit in May, but take a second to think about these challenges and we'll circle back to them in a couple of slides. So I'll give everyone just 5 seconds to put down some thoughts on the Mentimeter. Great. So I want to share a quick recap of the Hospitalar Summit that we had in May of this year, because I think it was actually a really lovely beginning to this discussion. And we had over 500 people talk about VBHC implementation in a really big way. So across 3 different sessions, we talked about the impact and case studies that VBHC can have. We talked about VBHC in practice and the evolution that has occurred. We're talking about how VBHC initiatives can amplify the supplemental health sector. So some discussion points that emerged from this summit back in May was the fact that we really need to focus and center ambition, coordination, and collaboration across the ecosystem. So again, this idea of coalition and multidisciplinary mindsets. VBHC just cannot be achieved alone. Also, a point that was mentioned was that VBHC initiatives can start small and then be scaled up. I think a lot of people are often scared to even start at all because they feel like they need to have a really massive pilot program, but that's simply not true. In our second panel, we had an interesting discussion on how VBHC education is a key foundational requirement. We talked about information and data sharing between stakeholders and how that's critical, how VBHC requires a long-term mindset and a long-term goal, and how Latin America is making significant strides forward when it comes to both VBHC understanding and implementation.
In our last panel, we talked about how managing risk is important for the success of VBHC. And this goes back to the point I just mentioned of having this cross-sectoral approach to really make sure people feel comfortable in terms of the upside and the downside risk. It's also important to create a safe environment for learning and identifying best practices and sharing those and scaling those up with the other members of your ecosystem. An important point that was also brought up in that panel was that money does not equal outcomes. I think this goes back to that quote about hospitals, where I think sometimes people think they can just throw money at the problem or just do one VBHC initiative and the project is done. But that's simply not how we need to look at VBHC. As I mentioned, it's about system dynamics and behaviors and mindsets. We need to do a lot more comprehensive work to push us there. And finally, win-win agreements and solutions should be our goal. If you remember, I said everyone benefits from VBHC, everyone across the system. And so it's our job as VBHC implementers to make sure that everyone understands that message. So I'll just go quickly over the slide. I know I'm running up on time, Ari. Thanks for your patience. I just wanted to give a quick snapshot of a couple other points that came out of the conference in May. So some key challenges that emerged across all of the different panelists, some key challenges that persist for the Brazilian market specifically was education of HCPs, information sharing between stakeholders, implementing new integrated models of care, and introducing new reimbursement models that support those new care models. We came up with a list of critical success factors that hopefully can help guide your thinking about your VBHC implementation efforts as well. So VBHC education for everyone, a better balance of risk, making sure that all stakeholders have a seat at the table, trust between everyone, greater data collection, and enhanced data sharing and IT systems. So just keep these in mind as you go forward. I also want to take a minute to mention some of the other local and global challenges that Brazil specifically is facing when it comes to implementation. So I mentioned, the education, information sharing, but there's a couple other challenges that sometimes, have made the implementation more difficult in Brazil. These include the continued domination of the fee-for-service models, the high variation in healthcare resource utilization across the country, the high difference in outcomes across different states, resource availability, resistance to change, a continued short-term focus. Of course, this does not mean that success in implementation is not possible. It just means that we really need to be a little bit more mindful about where our specific pain points are and how we can go about addressing them in our different VBHC implementation efforts. So we're going to take a look now at the challenges that we've gotten back from everybody to see where maybe are these pain points that you're facing. So again, I apologize for my lack of Portuguese, but I'll do my best to call out a couple of these. So I'm seeing culture, technology, engagement, trust of stakeholders, absolutely, lack of confidence, acceptance. Perfect. Yeah, I think these echo a lot of the challenges that we've just seen on the past couple of slides. So this is really helpful because it can help us identify, what the remaining problems are. What do we really need to be focusing on and being really mindful and careful about as we're moving forward in our VBHC journey? So again, these are not barriers. It's just about being mindful of these pain points. So I'm just going to skip ahead a couple more insights that I want to call out, I think that are especially relevant to those of us on the call today. So something else we discussed in the Hospital Hour conference was that health maintenance organizations and provider associations have a significant role to play in pushing forward value-based healthcare across community, delivery, and funding. Health maintenance organizations can be playing an important role in creating integrated care networks that are enabled by digital care and that also allow for greater seamlessness in funding. They can impact countless patients given their massive networks. They can collect substantial amounts of data that can then be used in continuous improvement efforts.
HMOs, these health maintenance organizations, and hospital groups can institute financial incentives for VBHC practices. They can implement things like value-based insurance. And through their size and reach, they can play an incredibly important role in influencing other stakeholders in the ecosystem to adopt VBHC. So just as we're winding down this part of the presentation, I just want to hammer home these 3 building blocks of implementation success that we've mentioned multiple times throughout this presentation. Education of healthcare practitioners, but also of all of the stakeholders that you're working with as you push forward your implementation goals. Participation, getting all of the stakeholders brought to the table, and relationships, forming these strong relationships built on trust with payers, with industry, with tech, with whoever you're working with is absolutely critical to the success of VBHC and to the sustainability of your initiatives. So I want to leave you with a couple of next steps that can guide you after today. Maybe some of these might inspire you. Maybe there's something you can take from this as you move forward beyond this session today. Maybe you want to look at expanding your data sharing capabilities of your organization. Maybe you have a data sharing platform, but you want to include more members or enhance the capabilities to share, or maybe create a space for best practice sharing or a space to seek partners to launch joint ventures. Maybe something you could do is launching a VBHC prize or incentivization program that will incentivize partners and your community to find new innovative solutions to the problems that are plaguing our healthcare systems today in Brazil and beyond. Maybe you've been inspired to partner with private sector players or industry, maybe focusing on the education side of things, maybe on primary care, new payment models. Maybe you want to really focus in on education. Maybe that was your main pain point. You can always launch a joint education initiative with healthcare practitioners, with education ministries, the health ministry, different industry players, and community groups. Or maybe digitalization is your focus, and you want to increase the investments of your organization in enhancing data capabilities, IT systems. Maybe you want to look at how machine learning or AI, artificial intelligence, could be used to improve your implementation efforts as you move forward in your journey. So there's so many different steps that you can take, and it's important that you just do take a first step. I think we always, like I said, get stuck in the theory, get stuck in the fear of trying, but it's really important that we move forward and try. So the last thing I want to end with today is just one more Mentimeter. We're not going to go over the results today, but what I want to see, and we'll send this out after, is hearing everything I've said today, what is the one thing that you will do to push VBHC forward in your ecosystem today? Hopefully something has inspired you. You've grabbed onto something, some kind of initiative or change you can make in your ecosystem. I would love to hear your responses, and we'll compile them and send these out afterwards. But hopefully you've been inspired by something that has been said today. And with that, I just want to thank everybody for listening, for being here today. Thank you so much, Ari, for having me, and thank you. Muito obrigado. Obrigado, Melanie. Obrigado por compartilhar seus conhecimentos e suas ideias e também por nos brindar com esses resultados das pesquisas aqui online, que são muito interessantes e também são, de certa forma, insumos para a discussão que vem a seguir. Acho que você trouxe muito bem essa visão de que VBHC é uma jornada, não é uma implementação de curto prazo, e que existem vários desafios, mas é uma resposta muito necessária aos problemas que os sistemas de saúde ao longo do mundo enfrentam hoje. Acho que uma questão fundamental que também você traz de uma maneira geral, com a qual eu concordo, é de que a jornada de VBHC ela vai muito além do que a medida de desfecho. E existem muitos desafios para torná-la prática, e um dos objetivos principais da discussão aqui hoje é exatamente ir ao âmago da questão
do que do que seja a viabilidade prática. Eu tenho certeza que Clemente e Fábio vão nos enriquecer com essas visões também. Uma das perguntas que surgiu, eu vou só endereçar uma pergunta que surgiu aqui no chat para você, era que num dos seus slides você fala de stakeholders, né? Que, se não me engano, foi no slide número 13, e você falou de stakeholder e falou de entrega, né? E aí, uma pergunta que surgiu é se você estava se referindo a distribuidores, à indústria farmacêutica, ou a quem você estava se referindo quando você falou dos stakeholders e de delivery. É uma pergunta que eu vou endereçar para depois a gente passar para as exposições do Fábio e do Clemente. Sure. I think that's a great question. And I think historically, we would have thought about the stakeholders in delivery purely as doctors, nurses, and hospitals. But I think with the VBHC mindset, we need to go well beyond this very narrow framework of who the stakeholders in delivery are. So it can obviously include HCPs, can include hospitals, hospital administrators, but also let's think more broadly. Yes, pharma absolutely can be included. There's so many cases around the world where pharma has been directly involved in enhancing care delivery for patients, whether it's providing care management expertise, apps, tracking apps, data monitoring apps that support HCPs in their journey to integrate health and improve the patient journey. We can also even think about tech firms, med tech firms. Really, I want us to think so broadly. Academia can be involved in delivery. Patient groups can be involved in delivery. I think we need, I presented these 3 pillars: community, delivery, and funding, but there is so much overlap between the stakeholders that are involved. And I want you to get creative and really think more broadly than the traditional lens that you've been thinking about delivery with. So, like I said, patient orgs, medical associations, doctor groups, tech, insurance companies, everyone can be involved in delivery. Hopefully that answers the question. Muito obrigado. Teve muito obrigado, Melanie. Sim, entendo que espero que tenha sido respondida. A pergunta foi do César Betim. Existe um comentário do Diógenes Silva sobre a questão da informação e da interoperabilidade como base para a entrega de valor, que eu entendo que vai ser abordada de alguma forma nas discussões do Fábio e do Clemente. Eu gostaria, antes de passar para o Fábio e para o Clemente, dizer o seguinte: indubitavelmente, como você também colocou na sua apresentação, a agenda de VBHC ela é uma resposta a um dos problemas que todas as sociedades do mundo estão enfrentando, que é o aumento continuado das necessidades de despesa com saúde. E quando nós olhamos as necessidades de aumento de despesa das sociedades com saúde, nós não podemos esquecer que ela tem 2 componentes. Tem o componente do aumento da despesa que é necessária e tem o componente do aumento da despesa que é desnecessária. E nós não podemos encarar todas as demandas de aumento de despesa por cuidado em saúde como desperdício. Existem algumas que são necessárias, em função da evolução tecnológica, em função daquilo que o viver mais requer. Mas a resposta da agenda VBHC é para aquela parte do aumento da despesa que é desnecessária, que nós podemos chamar de desperdício, né? E você muito bem colocou e trouxe aqui algumas palavras-chave que estão relacionadas aquilo que as pessoas percebem, pelo menos nessa audiência aqui, percebeu como importantes, né? E eu chamo a atenção para as palavras de qualidade, sustentabilidade, e também na questão de implementação me chamou a atenção que
Medir desfecho não apareceu como a principal questão, e sim cultura e médico. Eu tenho certeza que Clemente e Fábio vão abordar essas questões também e comentar sobre isso. E agora eu gostaria de passar, então, para a exposição do Clemente e do Fábio, e vou sugerir aqui, a Clemente e Fábio, que a gente faça 10 minutos cada um, se for possível, aí vocês calibrem aí o tempo, não vai ter apoio de slide. E aí, ô Fábio, eu começaria com você e depois passaria para o Clemente. Está bem assim? Ótimo. Vamos Então tá lá. bom. Obrigado. Bom, então, prazer estar aqui com vocês, uma satisfação. Aí, Clemente, que já conheço, acompanha o trabalho há muito tempo, prazer em conhecer. Melanie, eu sou Fábio Rocha, diretor executivo do IBRAVES. O IBRAVES é um Instituto Brasileiro de Valor em Saúde. Foi fundado em 2018 com um objetivo muito claro de trazer o conhecimento com aplicação prática de valor em saúde para o Brasil. Né? Brasil, América Latina, nós temos uma atuação também aqui na América Latina. Inclusive, queria compartilhar com você, Melanie, que você citou, que o IBRAVES tem, entre suas diversas ações, um prêmio Cases de Valor. Nós estamos no 3º ano desse prêmio, que nós incentivamos organizações a compartilhar essas experiências. Tem uma comissão jogadora e nós premiamos e nós divulgamos todas essas iniciativas. Isso é algo que a gente já faz há 3 anos. Então, indo aqui para eu achei é muito completa, muito abrangente a exposição da Melanie, traz uma visão de uma leitura sistêmica. O que eu acho que seria uma contribuição importante é justamente o que nós temos feito na prática. O IBRAVES hoje ele apoia diversos projetos. Estamos participando do desenvolvimento de mais de 10 escritórios de valor em saúde em diferentes organizações e mais de 30 projetos de linhas de cuidado. Então, a respeito da questão principal do conceito, eu acho que isso é irrefutável. Eu nunca vi ninguém dizer que não concorda com o conceito de valor em saúde, que é oferecer um tratamento efetivo da forma mais eficiente. Agora, para que ele aconteça de fato, e isso foi abordado aqui, ele precisa ser entendido e operado como um sistema de saúde que o próprio Porter, o Paco sempre disseram, né, que é um sistema de saúde que opera trazendo essas realidades. E me deixa muito feliz, né, ouvir e ver esse resultado da pesquisa, onde a palavra mais forte foi qualidade, e aí eu acho que desfecho está dentro desse conceito de qualidade, mas também traz cuidado e amor, porque é disso que realmente o VBHC está tratando. Quando a gente fala do desfecho que importa do paciente, ou desfecho efetivo, como eu estou dizendo aqui, é aquilo que funciona, aquilo que resolve o nosso problema como ser humano. Estou participando de diversos projetos. Eu posso citar, por exemplo, linha de cuidados de câncer de próstata. Ali o desfecho que nós estamos buscando é muito claro, sobrevida com qualidade de vida, que não haja possibilidade de impotência e incontinência urinária. Esse é o desfecho que importa, é disso que a gente está falando. Acho que não tem um sistema de saúde, um profissional de saúde que levante todo dia pensando em oferecer nada menos do que a tecnologia de hoje permite. Então, agora, parte do desafio também de se implementar ou de se iniciar está relacionado ao modelo de negócio, né? Eu sempre digo nos projetos de escritório de valor em saúde que essa implementação, inclusive o escritório, ele está no nível mais estratégico, né? Ele não está no nível como está no escritório de projeto, de processo, porque a implementação de uma cultura de VBHC, ela transforma o modelo de negócio, onde ela posiciona ou reposiciona ou posiciona de uma forma mais clara a entrega que coloca o numerador, a qualidade, acima do resultado, e o resultado como consequência da sustentabilidade. Então, eu vou compartilhar aqui cinco passos que hoje nós aplicamos em todos os projetos, e compartilhando aqui dentro desse desafio de transformar um modelo de negócio, e nós temos participado de ações muito concretas de VBHC. Nós fazemos esse papel
de ser um elemento neutro na conexão desses stakeholders, temos um projeto com 8 operadoras de autogestão, que participa também um grande prestador, um grande hospital e uma indústria farmacêutica. E nós acordamos, seguimos os passos para implementar a VBHC, e o que é interessante é que nenhum dos stakeholders sabe o valor que vai ser gerado a partir do modelo matemático novo que nós decidimos para avaliar os resultados. O prestador sabe que ele tem qualidade, mas qual é a qualidade em relação ao custo? O resultado efetivo de valor, qual é o resultado efetivo de valor da indústria farmacêutica que está trabalhando e das escolhas do pagador. Nenhum dos três sabe exatamente quem está entregando mais valor ou menos valor dentro de uma fórmula nova que a gente aplica. Então, eu tenho muito respeito e considerações para organizações que assumem esse desafio, essa inovação de forma aberta e transparente dentro de um projeto, para poder discutir e atualizar suas estratégias, suas proposições, para que nós sigamos um caminho alinhado, um caminho conjunto de valor. Então, só para complementar aqui, buscando trazer algo muito tangível do que nós fazemos nos projetos, já foi dito a questão do conhecimento, né? O IBRAVES, ele tem cursos e certificações para profissionais de saúde. Nesse momento, nós estamos completando um curso para profissionais de hospitais públicos, municipais, estaduais e federais, com mais de 1.000 alunos, certificando essa turma toda. Nós estamos agora, na semana que vem, desenvolvendo um fórum de VBHC para oncologia na América Latina. Então, o IBRAVES tem essa atuação na educação e na implantação de projetos no escritório de valor. Nós temos uma direção muito clara. Primeiro passo, né, é importante para tangibilizar, acordar o numerador da forma. Então, isso que me deixa feliz quando vocês dizem qualidade, cuidado e amor, porque isso está no numerador da forma, que é quais são os desfechos esperados. Isso precisa estar acordado. Esse é o grande propósito, né? Só que o sistema de saúde é tão complexo, e se a gente for falar de uma condição clínica como oncologia, por exemplo, com o avanço da medicina, com terapias cada vez mais personalizadas, a gente tem desfechos específicos para cluster específico. Então, um tratamento de um estadio inicial, com marcador biológico específico, tem uma expectativa de desfecho, diferente do estadio mais avançado. Então, projetos como câncer de pulmão, nós trabalhamos com 24 clusters. É muito importante para que você construa um sistema de informação confiável, segmentar a condição clínica do paciente em clusters, porque não dá para fazer comparação. Se isso acontece, e já temos um histórico disso no passado, de juntar todos os pacientes no mesmo grupo, e com certeza a avaliação vai ser equivocada, porque está comparando coisas diferentes como iguais. Então, esse é o primeiro passo, é o propósito. O que nós esperamos entregar para pacientes em cada um desses 24 clusters. Esse foi o primeiro passo. O segundo passo, e algo que a gente tem se dedicado muito a apoiar, é estruturar operacionalmente as avaliações, né? Quando a gente fala de sistemas fragmentados, eu entendo que os sistemas são fragmentados porque eles estão atendendo um modelo de negócio que foi proposto, que não nasceu pensando na gestão da saúde integral. Ele nasce provendo acesso, e para acesso você precisa ter a oportunidade de acionar prestadores, e depois, com o tempo, a gente começa a pensar numa organização do cuidado. Então, sistemas fragmentados são uma consequência, e a gente precisa tratar disso. Não tem como implementar o VBHC se você não tem integração de informação. Inclusive, isso passa por 3 etapas. Então, a partir do momento que você sabe qual que é o desfecho que você quer, qual a qualidade, qual o cuidado, qual o amor que você quer dar para o seu paciente, você precisa ter dados para avaliar se isso está acontecendo, que a gente chama do conjunto necessário de dados. E nesse conjunto necessário de dados, se você está integrando diversos prestadores, porque você olha para a jornada do paciente, você vai ter que tratar de integração de dados e interoperabilidade, né? Inclusive, a gente tem uma aula específica no curso de dados falando de interoperabilidade, que é a conexão por um mesmo padrão, por um mesmo código, uma mesma sintaxe de conexão,
Hoje, nós indicamos o sistema da HL7, que é uma instituição internacional, sem fins lucrativos, que usa o sistema FHIR para conexão e interoperabilidade entre diversos players. E com isso também nessa operacionalização da avaliação, modelos matemáticos, né? A Melanie citou isso, então nós estamos falando dos 4 principais modelos de avaliação. A avaliação descritiva e diagnóstica, o que está acontecendo e por que está acontecendo, e com o tempo você vai implementando modelos mais sofisticados de prescrição e predição. Tão importante, a partir do momento que se estrutura esse sistema de dados, algo que a gente tem ressaltado, dado muito valor, é gerenciar o processo de trabalho em tempo real, né? Hoje, os softwares permitem que você faça uma gestão em tempo real, se beneficiando de dados de mundo real para a prática clínica. Então, isso a gente implementa em todas as linhas de cuidado. Os softwares vão trazendo informação para os prestadores, para todos os stakeholders, do que acontece com cada um dos pacientes, em cada caminho, para que você possa tomar uma ação que mude o curso do resultado. E também conhecendo o detalhe desse processo, a sua análise é muito mais sofisticada, porque tem tanta variabilidade nesse caminho, que se você não tem essa informação, você não consegue dizer por que o custo foi maior em um lugar no outro. Até trazendo o ponto que você colocou, Ari, eu acho interessante que essa sistematização, ela visa resolver o problema da qualidade e tão igualmente do custeio. Porque eu vejo que muitas vezes, muitos parceiros, até muitas operadoras de saúde, sempre, e por motivos óbvios, muito preocupados com o custo, mas quando a gente leva um questionamento, ok, mas qual que é o custeio? Quanto custa uma jornada do paciente oncológico durante um ano num paciente de câncer de pulmão que teve um marcador biológico lá, não pequenas células, e fez um tratamento específico? Qual é o custo entre todos os stakeholders e entre os tratamentos que a sua rede oferece? Qual é aquele que tem uma entrega de valor diferente? Eu vejo que essa informação não está pronta e estruturada. Então, ela é tão importante quanto a qualidade e o custeio. E ali ele vai te dizer ali, se isso é uma questão de eficiência ou isso é uma questão da necessidade de um aumento epidemiológico. Aliás, há um tempo atrás, uma colega de uma operadora de saúde disse para mim, olha, o meu custo aqui de uma doença reumatológica está aumentando muito, né? Condilite. Eu falei, mas está aumentando muito porque a epidemiologia da sua população está acima do que acontece ou porque você está gastando mal? Ela não tinha essa informação. Então, vem resolver esse tipo de problema. E, para finalizar aqui, aplicar um incentivo necessário. Aplicar um incentivo necessário é o que a gente chama de Value Based Agreement, comprar, vender e pagar por valor. Okay? Trazer uma nova lógica, além do Fee for Service, privilegiando, aí, reorganizando o modelo de negócio, privilegiando quem está entregando valor. E aqui, pagar por valor é algo que já acontece, a gente faz parte, a gente tem projetos que nós participamos, onde a operadora paga o médico por valor. Comprar por valor, nós temos projetos de indústrias farmacêuticas que estão negociando os seus medicamentos por valor. Lógico que isso são ainda construções práticas, eles ainda precisam ganhar escala, mas ele já acontece. Agora, eu queria só ressaltar um último ponto, que é vender por valor, e a questão da armadilha da simetria de informação. O sistema de saúde é um sistema que tem maior simetria de informação em quem paga e quem compra e quem está oferecendo o serviço. Então, ele tem dois lados. Ao mesmo tempo que nós, como os consumidores, exigimos pouco em termos de entrega de valor, porque não conhecemos o que a gente pode receber em cada tratamento, em cada condição clínica, em termos de valor, a gente também não paga por isso. Ou seja, como diz o Londres, né? A culpa também é do dono. Quem compra, em última instância, e aqui no Brasil, 80% da saúde suplementar, da saúde privada, é sustentado por empresas. 20% são pessoas que pagam individualmente. E muitas vezes, por conta dessa simetria de informação, essas organizações não têm informação
de diferença de entrega de valor, até porque nós, dos sistemas de saúde, não divulgamos, então eu não vejo diferença, eu também não vou pagar por qualidade, eu vou fazer uma cotação e vou decidir aquele é o menor custo, e a gente fica numa armadilha, porque você quer entregar valor, mas quem está comprando não está pagando por isso. Né? Então, Fábio, eu vou pedir para você fazer sim, um fechamento aí em 2 minutos para a gente poder tá, caminhar aqui para o Clemente por causa do tempo. A gente vai até às 11h45, tá bom? Para a gente tá ainda ter bom. algum tempo de perguntar. Por favor. Tá bom, legal. Então, um minutinho para fechar um último aspecto que a gente vem atuando muito forte, que é a questão de apoiar a evolução das regulamentações de produtos, tanto dos órgãos reguladores quanto dos sistemas contábeis, para que eles permitam e auxiliem o sistema de saúde a fazer esses pagamentos orientados por valor, esses value-based agreements, e muitas vezes esse modelo ainda é tradicional, as configurações de produto contábeis não estão estruturadas para esse tipo de sofisticação nos modelos de negócio. Então, essa é a experiência que eu queria compartilhar com vocês. E obrigado pelo convite de estar aqui. Obrigado, Fábio. Eu acho que você, com a sua exposição, respondeu se é viável ou não. Você trouxe casos práticos. O que eu sugiro, Fábio, é que você coloque no chat algum link para esses casos, cases que você acabou de Tá, mencionar, que está desenvolvendo. tá bom. Professor Clemente Nóbrega, o conheço já, nos conhecemos já há bastante tempo. Eu tenho certeza que você vai ser bastante provocativo e, acima de tudo, você tem a qualidade, Clemente, que você é um provocador, Sim. mas, no fundo, você é um propositor de soluções. Você provoca, mas propõe o caminho da solução. Estou aqui muito curioso para ouvir você também, não é, Fábio? Todos nós aqui. Muito obrigado, Ari, muito obrigado a todos, a NAP. É um prazer estar aqui com vocês, gente. Eu vou tentar endereçar o mote da reunião. VBHC é mesmo uma realidade tangível? É uma realidade tangível? Como é que nós estamos evoluindo nisso? A minha resposta para isso, e eu procuro ser assertivo, de um ponto, segundo uma perspectiva de poder sempre fundamentar aquilo que afirmo, né? Não é uma coisa simplesmente falada sem reflexão. VBHC ainda não é uma realidade tangível, não poderia mesmo ser uma realidade tangível, porque, como todos nós aqui já debatemos, temos conversado, VBHC não é uma técnica, não é como um sistema de TI que você embute nas organizações, treina as pessoas e todo mundo passa a operar segundo uma nova lógica. VBHC, e eu não sinto necessidade de entrar nas minúcias conceituais do que seja VBHC, porque também sustento que não há mais conceitos a serem discutidos em VBHC. A ideia de VBHC, como a Melanie colocou de uma maneira muito clara, como o Fábio corroborou, ela é uma ideia unânime. Ela não tem opositores, nem no Brasil, nem no mundo. O que incomoda ainda, e esse incômodo existe, a gente precisa reconhecer como ponto de partida, é que há um excesso de verbalizações, de discussões, de propostas metodológicas, de estabelecimento de prioridades, e a gente, apesar de todos os stakeholders concordarem, a gente avança pouco. Então, ainda não é uma realidade tangível, era de se esperar que não fosse, mas a gente tem que registrar uma certa frustração pelo fato da gente estar dando, a partir de um tempo para cá, a impressão de que nós estamos enxugando gelo ou fazendo buraco dentro d'água. Então, vamos tentar avançar um pouquinho sobre a natureza dessa questão que eu estou tentando verbalizar aqui para vocês de uma maneira muito resumida. Por que nós avançamos de maneira tão lenta numa proposta que é unânime para todos? A razão que nossa consultoria, nossas metodologias identificam é que nós estamos errando de alguma maneira, ou nós estamos, todos nós, não há agentes individuais a serem culpados, mas nós estamos equivocados com a maneira de equacionar o problema. Que problema, que tipo de problema nós estamos tratando?
Nós estamos tratando de um problema que, estruturalmente, ele é um problema que não tem solução simples. Ele não é um problema mecânico, é um problema que reflete uma contradição estrutural. As empresas do sistema de saúde privado, vamos nos fixar nele, elas têm modelos de negócio incompatíveis. Então, não é possível simplesmente construir soluções locais. Isso tudo tem sido falado aqui e repetido. Muito bem. Então, como é que a gente dá o passo, ou poderia dar o passo seguinte? Temos, então, uma contradição a resolver, né? Como a gente avança na direção que todos querem, se esse todos a que eu estou me referindo não tem as mesmas percepções locais. Eles não podem responder localmente, isso aí, em cada organização, de uma maneira coordenada. É um problema sério, muito sério. Ele tem um equivalente fora da saúde. Né? A gente sempre se pergunta quem já resolveu problemas desse tipo? Então, nós estamos já avançando no sentido de não ficar buscando culpados individuais. É isso, é aquilo, é a operadora, é o plano, é a ANS, é a indústria, é a autogestão, é não sei quem, que também não leva a lugar nenhum, e buscar um entendimento de como resolver problemas desse tipo. Né? E nós temos, no mundo contemporâneo, um problema análogo. A insustentabilidade ambiental do planeta é um problema análogo, que tem análogo, não é o mesmo problema, é o mesmo tipo de problema. Isso é, todos os agentes de todas as áreas, sabe? Se nós ficarmos na trajetória que a Revolução Industrial definiu lá atrás e que a gente vem usufruindo alegremente desde então, nós estamos fritos. Não tem, nós vamos aumentar, enfim, distúrbios climáticos, essa coisa toda que a gente conhece. Temos que mudar, não há dúvida. Só que nós não podemos mudar sem um plano ou sem um traçado que nos permita evoluir em direção a etapas que terão que ser cumpridas para que a gente chegue numa meta de carbono zero ou muito pequeno daqui a algum tempo. Não pode ser feito de maneira local, assim, imediata, como também foi colocado aqui. Beleza. Já que eu fiz essa analogia, e já que aparentemente isso tem uma certa lógica, né? Como é que que soluções a gente poderia vislumbrar que foram muito bem já esboçadas aqui, até com algum detalhe pela Melanie na sua abordagem. Não há nenhuma contradição. Soluções sistêmicas, né? São soluções que têm que ser across the ecosystem, né? Ao longo do sistema. Então, a história nos mostra, e o Stephen Larson, que é o autor de uma das citações que a Melanie coloca logo no início da apresentação dela, num livro muito interessante que lançou há pouco tempo, tratando da questão que nós estamos tratando aqui, né? Como é que a gente pode resolver essa questão? Ele propôs, baseado um trabalho de uma economista chamada Mariana Mazzucato, que nós que somos os stakeholders, todos que a gente devia colaborar na montagem do que eles chamam de projeto Moonshot. Aí a gente já avança. Um projeto Moonshot por analogia com aquele programa, é um projeto realmente que vai estabelecer um marco temporal para que um objetivo seja alcançado. Num sistema, organizações isoladas não resolverão o problema. O problema é sistêmico. Então, esse projeto foi o projeto que o John Kennedy estabeleceu lá no início dos anos 60, para que fosse colocado um homem na Lua antes do final dos anos 60. E isso envolveu uma série de parcerias coordenadas pelo governo, etc., e que acabou colocando um homem na Lua e trazendo o homem de volta à Terra no final dos anos 60. A gente está propondo, e o Larson que propôs isso, não fui eu estou vocalizando isso, os stakeholders da saúde, todos nós, as associações, tipo a ANAP, a Abrange, a Fé na Saúde, a Unidas, enfim, existem dezenas delas, todas elas são unânimes, né, na constatação de que
O sistema é insustentável, mas a gente não consegue sair da iniciativa local. Ou seja, eu vou implantar um VMO aqui, eu vou tentar fazer um curso ali, eu vou... Enfim, vamos, por que não? Então, e aí a gente passa para o início da proposta concreta mesmo, né? Propor uma solução gerencial. A solução não é técnica. O problema de VBHC não é técnico. Ele é gerencial, isso é, ele precisa de líderes que se proponham a correr riscos para desencadear esse processo. Essas organizações que eu citei, as associações do sistema de saúde privado, né, poderiam desempenhar esse papel, criar projetos piloto, e aí sim, as organizações que quisessem participar, e eu estou incluindo aqui indústria, estou incluindo as próprias fontes pagadoras, a empresa privada, através da Unidas, enfim, poderiam, aí sim, essas organizações desenvolver, os hospitais, obviamente, os prestadores, as HMOs, as operadoras, todos poderiam participar disso. Com que objetivo? O objetivo é demonstrar para a sociedade, que, no fundo, é quem financia essa história toda, que é possível construir um sistema que crie valor, porque o nosso não cria, até destrói, né? Um sistema que, a cada ano, dá 20, 25, 30, cobra a mais 30% para entregar menos do que entregou no ano anterior, destrói valor. Nós não precisamos discutir isso academicamente. Então, ele é insustentável. Em algum momento, esses arranjos locais que a gente tenta fazer, estabelece um rol aqui, cria uma regra de reembolso ali, bota doença rara, tira doença rara. Isso não vai dar para manter. Então, é do interesse dos stakeholders, é do interesse da sociedade. O que me parece, então, para finalizarmos, é que, então, saindo da discussão conceitual, que nós temos avançado muito, as nossas propostas, e eu participo de todas com o maior prazer, quando me convidam, como a ANAP me deu a honra de fazer aqui, as soluções, as sugestões são sempre as mesmas. Nós temos de estimular mais parcerias públicas-privadas, temos que educar o público, temos que alinhar nossos interesses, temos que diminuir o desperdício. Não há novidade com relação a isso. Temos que construir um sistema interoperável. Isso é, os pedaços da solução estão aí. Falta um projeto que englobe todos os stakeholders, localmente, né? Pequeno, começando pequeno, mas com um ecossistema mesmo. O projeto Moonshot, lá do Larson e da Matsukato, é um projeto sistêmico, não é de um agente desse sistema, ele é sistêmico realmente. Em paralelo com isso, as organizações de saúde que entendem, e aí é uma estratégia até de minimização o seu risco, né? Entendem que a saúde com base em valor, ainda não é uma realidade tangível, mas certamente será. E aí, como gestão de risco organizacional das redes hospitalares, das operadoras, da indústria farma, aí eu estou falando setorialmente. Eu saí do sistêmico, agora estou no setorial. Né? Elas têm que, independentemente do projeto Moonshot, né? Elas devem tomar iniciativas começando local e, preferencialmente, integrando essas iniciativas nesse projeto que citei, para estarem preparadas para o futuro. Finalizando, Ari, o futuro que virá. Esse futuro vem. Não é tangível, voltando à pergunta não está tangível, mas há muitos sinais de que ele vai acontecer, e quem estiver mais bem posicionado nessa dinâmica terá a vantagem da liderança nisso daí. Então, para finalizar, eu gostaria de concluir dizendo o seguinte: para evoluirmos nas nossas discussões, as lideranças do sistema e as lideranças locais dos stakeholders, diante de tanto conhecimento, há muito ferramental já
Existem abordagens diferentes para problemas, mas isso não é o problema. Nós não precisamos ficar eternamente discutindo o que é valor em saúde. Ninguém aguenta mais discutir isso. Isso não tem cabimento mais esse tipo de discussão. Se bota pertinência no denominador, se tira a pertinência. Está na hora de nós fazermos coisas, aprendermos fazendo, criando métricas e indicadores, sistemas de gestão, começando pequeno, entender localmente e sistemicamente, entendendo que é preciso dar tempo para que esse processo se difunda pelo sistema. Não há outra forma de fazer, não será rápido, como todos têm colocado aqui. E essa é, então, a contribuição que a nossa consultoria, enfim, a nossa visão dessas questões, quer trazer aí para o nosso debate aqui. Tá? Eu encerraria mais uma vez agradecendo vocês e poderíamos falar também das soluções que a gente está trazendo para o mercado, montagem do VMO. O VMO é importantíssimo como embrião de mudança dentro das organizações localmente, mas vamos deixar isso para uma outra oportunidade. Muito obrigado, Clemente. Obrigado também, Fábio. Nós temos mais 10 minutos, e aí, para caminhar aqui para o final, eu queria... bom, o Fábio nos trouxe alguns indicativos de cases concretos aí de implantação. O Clemente fez uma análise muito adequada e muito crítica, respondendo à pergunta que, na visão dele, essa tangibilidade ainda não existe. E eu queria, então, caminhar aqui para uma provocação para vocês se a gente pode propor um caminho para tornar isso tangível. E o caminho para tornar isso tangível, a meu ver, ele primeiro tem que partir da visão de que tudo começa com a organização assistencial. Se nós tivermos um modelo de cuidado multidisciplinar e integrado, e aí fugindo um pouco até daquele conceito do Porter das unidades integradas, um modelo de cuidado multidisciplinar integrado, que tem mensuração de desfecho como o primeiro passo na medida de valor. Se nós concordarmos que esse é um caminho, é uma forma de começar a tangibilizar isso. Mas isso não é suficiente. Aí nós teríamos, a partir daí, 3, eu diria, conjuntos de ações fundamentais. Uma é investir mais em alguns dos aspectos que foram comentados aqui de cultura e educação, que é que a decisão seja compartilhada com as pessoas, principalmente com os pacientes. Segundo, é que a gente evolua para o conceito de ciclo de melhoria de valor. Boa. E o terceiro é que isso leve, quando você roda os ciclos de melhoria de valor, e o case Santeon, da Holanda, indica que você leva mais ou menos um ano para rodar os ciclos de melhoria de valor, você cai na discussão que foi trazida do acordo de pagamento baseado em desfecho, que depende, sim, da informação da operadora para a visão da longitudinalidade. Eu não acredito que essa agenda evolui sem o envolvimento do pagador e sem a disponibilização e a troca de informações, como já foi colocado aqui. Para que a gente... Aí, Melanie, eu espero que numa próxima pesquisa, ao invés de aparecer a palavra qualidade, ou seja, a melhoria contínua baseada na visão de qualidade, apareça a melhoria contínua baseada na visão de valor pela introjeção do conceito de ciclo de melhoria de valor, que está ligado ao ciclo de melhoria do cuidado, integrado e multidisciplinar. E, então, como o Sir Muir Gray disse, ao contrário dos projetos de melhoria de qualidade existentes, que tendem a ser iniciativas independentes, VBHC visa melhorar o atendimento em serviços ou organizações como um todo. Ou seja,
Eu entendo que a tangibilidade está muito ligada a nós conseguirmos conectar mais objetivamente a agenda de valor, a ciclo de cuidado em organizações que estejam fazendo o cuidado de forma integrada e multidisciplinar e tendo desfecho como ponto de partida. Essa é uma provocação para vocês debaterem em 6 minutos, 1 minuto para cada um, e eu gostaria aqui de ladies first, gostaria de ouvir a Melanie em no máximo 2 minutos. Melanie, que você acha dessa minha provocação de um caminho do moonshot de tangibilização? My pleasure. Thank you. And thanks, Fabio and Clemente, for the comments. Really, really inspiring. I think the thing I want to close with today and just remind everyone, I proposed a lot of different initiatives and ideas that you can take forth with you. But I think to Clemente's point, I want to just go back to the point I mentioned in my presentation about this multi-sectoral, multi-dimensional approach. Yes, you can do a VBHC prize. Yes, you can launch a VBHC initiative in your hospital, but the conversation now needs to expand beyond our narrow tunnel vision of just our own organizations. I think to get to the next level that Clemente, you're talking about, it's about reaching across different organizations, different stakeholders that are different from you, but that all have a stake in our population health. Stakeholders you might not have thought about before, like I mentioned, tech, academia, universities, pharma, medtech, whoever, patient associations. Expanding now our thinking, so taking this holistic idea of a VBHC initiative, let's expand it to the way we look at problem solving in general, reach across aisles and have these conversations. And that brings, if you remember the slide I showed, the education, the participation, relationships, to me, that's the core. That's how we get to the moonshot, is going beyond our own initiatives, making these partnerships, establishing the trust, having the conversations with people that are invested, but maybe haven't started yet, or maybe have a role to play, but they don't know how to play it yet. So I think that's just the message I want to leave with everyone today. Let's collaborate outside of our own spheres. Remember, I had the ecosystem slide. There are so many people to collaborate with. Let's take that step, and I think we can get closer to the moonshot. Thanks. Obrigado. Fábio, seu comentário final em relação à provocação que eu fiz. Claro. Fábio, nos ouviu? Peraí, vamos lá. Eu entendo que nós estamos falando aqui coisas muito semelhantes, com visões, experiências diferentes. Até pegando esse ponto do Clemente, eu concordo que ele não está totalmente implementado ainda, mas também compartilho a ideia de que isso vai acontecer num breve espaço de tempo, até pelas experiências que a gente fez, que a gente tem acompanhado. Disso que você trouxe, Ari, essa agenda, esse ciclo de melhoria, eu entendo que essa organização sistêmica, ela responde a isso, organização sistêmica de dados, porque é muito claro que, em muitos projetos, os próprios stakeholders não sabem se estão integrando, fazendo uma gestão orientada por valor ou por custo. Então, eu quero dar um exemplo para vocês. A gente, num projeto, uma operadora estava avaliando a artrite reumatoide, ela tinha lá pacientes atendidos com 12 tratamentos diferentes e ela não sabia se as opções que ela tinha, se o serviço que ela oferecia estava entregando valor ou se ela estava tomando decisão por custo. Isso foi uma resposta. E a partir do momento que você sistematiza a informação, eu acho que essa é a grande mensagem final. Você precisa ter claro o que a gente está fazendo, que os dados estão totalmente fragmentados, você vai tomar uma decisão. Eu espero que todas as organizações tomem uma decisão por seguir por valor. Elas podem seguir uma estratégia por custo. Isso não faz sentido para mim, mas isso pode acontecer a partir do momento que elas sabem exatamente o que elas estão integrando. E, por fim, ontem, uma reunião numa Unimed nos chamou e disse, olha, nós queremos começar um projeto de valor, esse é o hospital que vai nos atender, nós queremos começar isso juntos, de forma muito aberta e transparente. Eu disse, olha, então, o que a gente vai buscar, e aí a questão que você coloca, Ari, da qualidade começando, travar um numerador para ter claro o objetivo que importa para a pessoa, e a gente vai discutir juntos os custos,
o papel de cada um, você me dá dado de custeio, você me dá o dado de qualidade e a gente vai ajustar os modelos matemáticos juntos. Então, isso está acontecendo de fato, é genuíno. Então, por isso que eu concordo com a visão do Clemente que não aconteceu integralmente, a gente não tem nem todos os sistemas conectados, mas isso é algo muito factível num futuro muito breve, porque essas ações, essas visões estão sendo buscadas, estão sendo implementadas. Obrigado, Fábio. Obrigado também por enfatizar essa importância da integração de informações e interoperabilidade. Aliás, você vai ver no chat aí que tem até uma proposta de trabalho conjunto com você. Clemente, suas considerações. Eu, na verdade, não tenho nada a acrescentar. Gostei muito da fala final da Melanie, assim como do Fábio também. Nós temos o ferramental, nós estamos tomando iniciativas, não é tangível, está caminhando para ser tangível. Este ano, o ranking hospitalar talvez seja o mais digamos assim, reconhecido ranking global, né? de qualidade hospitalar, enfim, um ranking que traz o Hospital Einstein, nosso, aqui como 34º do mundo, o melhor brasileiro, uma coisa que eu sempre fiquei pensando, que critério a gente utiliza para dizer que um hospital é melhor que o outro? Nunca entendi isso, para mim nunca fez. Pela primeira vez, esse ranking traz a introdução do critério desfechos, ainda outcomes, né? Ele introduziu isso pela primeira vez na história dos rankings hospitalares. Eu escrevi até sobre isso, né? Ainda de forma muito embrionária, um pouco, penso como não poderia deixar de ser. Ninguém mede desfecho de maneira estatisticamente relevante, de modo que você possa pegar e dizer o meu desfecho é melhor do que aquele outro. Então, a gente não pode fazer isso enquanto não houver N, mas já é um grande sinal que a resposta para a pergunta que dá título a essa nossa conversa é que ainda não é tangível, mas está caminhando para ser. Porque a ideia dos organizadores, eu li o paper do New England Journal of Medicine, em que eles descrevem isso, é ir aumentando o peso dos outcomes, dos desfechos, que é o ponto inicial da saúde com base em valor em qualquer abordagem. Então, muito obrigado a todos. Eu fiquei muito feliz de estar aqui, mais uma vez a ANAP, a Melanie, Fábio, o Ari, todos. Foi um prazer. Obrigado. Bom, eu, antes de encerrar, queria mais uma vez agradecer a Beatriz e a ANAP, a Beatriz por estar viabilizando essa série de eventos com a ANAP. Queria agradecer a todos, a vocês três, por terem generosamente compartilhado suas visões e seus conhecimentos. Agradecer muito a quem esteve aqui conosco e participou, assistiu, e aqueles que se manifestaram e participaram aqui no chat, e dizer que eu gostaria de lançar um desafio. Eu, atualmente, trabalho num projeto diferente de tudo que eu já fiz, que está ligado à saúde mental e a internações psiquiátricas. E eu acho que é um desafio ainda maior medir desfecho em psiquiatria. Espero que a gente venha a fazer um evento específico sobre isso. Muito obrigado a vocês, Obrigado. Parabéns a todos e um bom dia e tudo de bom. Tudo de bom. Tchau.